possam ligar os seus vídeos para nos acompanhar. E é uma satisfação para o Tribunal Regional Eleitoral realizar este curso, e é de uma importância cada vez maior na nossa sociedade. Do que nós vamos tratar neste curso? Vamos tratar e aprender ainda mais sobre como julgar questões de gênero e raça sob a tutela da Justiça Eleitoral, com base nessa perspectiva muito importante para a nossa sociedade. Tanto que o nome do curso é Julgamentos Eleitorais com Foco nas Perspectivas de Gênero e Raça. E, no caso, a resolução número 492 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatório que todos os tribunais façam a capacitação dos seus magistrados para que eles possam melhor julgar esses casos que envolvem questões de gênero, raça e etnia. E, portanto, em cumprimento a este normativo, o nosso tribunal, portanto, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, inicia hoje, no dia 2 de julho de 2024, às 14 horas, este curso. Tenho certeza que esse ensinamento nos proporcionará uma profunda imersão em temas cruciais do nosso dia a dia. Porque, como magistrados, nós nos deparamos todos os dias com essas questões. E isto nós estamos falando em todos os ramos da justiça, inclusive na nossa justiça eleitoral. E, portanto, é com essa perspectiva, é com esse sentimento de gratidão por todos os participantes, de acolhimento dos nossos palestrantes, que damos início a esta experiência muito importante, a este curso, na certeza que, ao final, nós vamos estar mais habilitados para atuar de forma mais justa, mais equânime e alinhada com os novos entendimentos, novos ensinamentos e as novas orientações do Conselho Nacional de Justiça nessa questão relacionada à igualdade e à não discriminação. Portanto, com essas palavras, eu dou início ao curso e desejo a todos uma excelente participação. E já, desde logo, aqui está conosco a doutora Sabrina Braga, que vai ser a nossa palestrante de hoje, e temos certeza que iremos aprender muito com ela. Seja bem-vinda, doutora Sabrina. A palavra é de Vossa Excelência. Obrigada, desembargador. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu peço desculpa pela minha voz, que está um pouco rouca, porque aqui em Belo Horizonte está um clima bem seco, frio, e umas mudanças de temperatura que não tem voz que resista. Mas, desembargador, obrigada pelas palavras iniciais, né, por ter aí aberto os trabalhos na tarde de hoje. Eu vou começar dizendo meu nome, fazendo minha audiodescrição. Meu nome é Sabrina Braga,
Eu sou uma mulher negra, de cabelos grisalhos, curtos e cacheados. Estou usando. Eu tenho a pele preta, sou negra e tenho a pele preta. Estou sentada à frente de duas estantes pretas que estão apoiadas em uma parede branca. Estou usando um blazer branco e uma blusa estampada de azul e branco. Eu sou mestra e doutoranda em Direito Político pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sou servidora da Justiça Eleitoral há 17 anos, 15, dos quais 15 trabalhei em cartório eleitoral. Atualmente estou trabalhando no Tribunal Superior Eleitoral. Eu sou servidora do TRE de Minas Gerais, mas fui cedida para trabalhar no Tribunal Superior Eleitoral e hoje eu coordeno o eixo de pesquisa da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Dou aí capacitação em algumas escolas pelo Brasil, sou professora dos programas de pós-graduação em Direito Eleitoral da PUC do Paraná, da UERJ no Rio de Janeiro, da Universidade Estadual de Roraima e do IDP em Brasília. E junto com o professor Volgani, idealizamos essa capacitação que já foi oferecida aí em alguns tribunais, por força, né, da resolução do CNJ, e estou muito feliz de estar aqui hoje. Na hora que eu fui escolher a camisa para vestir, a primeira camisa que eu peguei foi vermelha. Aí eu falei, melhor não, porque o boi foi nesse final de semana, pode dar algum, né? Alguém pode ficar, "Ué, mas por que que ela escolheu o vermelho? Sei lá, que ela é garantido." Mas aí eu acabei pegando a azul e branca, ou seja, eu não consegui escapar dessa dicotomia que toma conta do Amazonas aí, né, no último, que Mas tomou aí, conta do doutora, isso é Amazonas aí no último discriminação. A final senhora de não semana. poderia usar nem o azul nem o vermelho. Pois é, desembargador, mas eu peguei a blusa agora que eu estou me dando conta que eu estou usando azul e branco. Eu não podia ter pego nenhuma e nem outra, não é? Desculpe a interferência. Mas amanhã eu vou tomar mais cuidado, vou escolher uma outra cor que não seja nem azul e branco e nem vermelho e branco. Mas, gente, vamos lá então. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, com os slides do nosso curso. Vocês estão vendo? Sim. Vou só minimizar aqui. Ai, não podia minimizar, não. Pera aí. Então, vamos lá. É que eu não estou conseguindo ver vocês, estou vendo só o. Ah, vamos lá então. Gente, então vamos lá. A gente vai dividir esse nosso curso da seguinte forma, tá? Vamos tratar, são 4 aulas, né? Nós vamos tratar hoje da perspectiva de gênero do direito, tá? Amanhã a gente vai abordar a perspectiva racial no direito. E aí, Isso. na quinta e na sexta, o professor Volgani vai capitanear a nossa nau e vai trazer, abordar as questões práticas, trazer as decisões jurisprudenciais, tá? Para que vocês tenham aí um aporte para poder tanto fazer a parte assíncrona do curso e para também poder utilizar na prática de vocês, tá? Então vamos lá. Pessoal, o gênero é uma construção social, tá? E ele vai abranger. Peraí, deixa eu só tentar ver vocês aqui, porque eu estou incomodada de não conseguir ver vocês. Agora eu vou conseguir. Não, não consigo. Não sei por quê. Não sei por que que vocês não aparecem para mim. Era para aparecer. Bom, então vamos lá. O gênero é uma construção social. E essa construção social, ela vai abranger uma gama de identidades, uma gama de expressões e uma gama de papéis
que uma pessoa pode assumir, tá? Segundo a teoria de gênero, existe uma argumentação dentro dessa teoria de que essas noções de masculinidade e de feminilidade, elas não são inerentes ao indivíduo, tá? Elas são, elas acontecem por força de uma construção social que é aprendida e que é internalizada por nós. Essas construções sociais, elas vão ser moldadas por alguns fatores, como fatores culturais, fatores históricos, fatores sociais, e elas vão variar entre diferentes culturas ao longo do tempo. Vou trazer um exemplo aqui para vocês, tá? Um exemplo de um filme que retrata uma história real. O nome desse filme é Mulher Rei. Não sei se vocês já assistiram esse filme, se vocês conhecem esse filme. No filme Mulher Rei, a gente tem um povo, tá? Que é o povo do Daomé, tá certo? Lá na África. E dentro desse povo do Daomé, desse reino do Daomé, é um reino, existe um exército de elite. E esse exército de elite do reino de Daomé é composto apenas por mulheres. Essas mulheres fazem parte desse exército de elite, tá? E, inclusive, nesse reino do Daomé, existe a possibilidade de ter o rei, tá? Com a sua rainha, né? Consorte, e ter a mulher rei, certo? Que é uma liderança feminina desse povo, que não precisa ser necessariamente a irmã do rei e não é a esposa do rei, tá? É uma outra figura. Então vejam como que nesse reino do Daomé existia uma construção social do que é ser mulher, do papel da mulher, totalmente diverso, por exemplo, do que a gente conhece hoje, tá? Do papel que a mulher tem na nossa sociedade, ou dessa construção cultural e histórica social que a gente tem na nossa sociedade brasileira hoje, tá? Então, isso é só para trazer um exemplo para vocês de como que gênero pode ser, sim, uma construção social moldada em fatores culturais, históricos e também sociais, tá? Aí, eu trago aqui nesse slide para vocês um desenho com algumas setas, e esse desenho e essas setas vão facilitar um pouco esse tema que a gente vai tratar aqui, que é justamente a diferença entre gênero e sexo, porque são coisas diferentes. Então, o sexo, ele vai se referir a características biológicas, tá? Que pode ser o sexo masculino, aquela pessoa que vai apresentar pênis, testículos, cromossomo XY, e o sexo feminino, pessoa que vai apresentar vagina, ovários, cromossomo XX. Aqui a gente está lembrando das nossas aulas de biologia do ensino médio, né? Vamos fazer um retorno para o ensino médio aí. E, é, inclusive, a gente tem a possibilidade também de haver uma combinação dos dois, né? Quando a gente está falando disso, a gente está falando de sexo, tá? Mas nós também podemos falar de identidade de gênero. E o que que é identidade de gênero? Identidade de gênero é como a pessoa se considera, como ela se identifica. E ela pode se identificar com o gênero que foi dado no seu nascimento. Então, vai ser uma pessoa cis ou não, tá? Então, vai se tratar de uma pessoa trans. Exemplo, eu tenho uma filha, Dandara, ela nasceu há quase 5 anos atrás, e aí foi atribuído no nascimento dela, pelo fato dela ter órgãos reprodutivos, né, femininos, foi atribuído a ela o sexo feminino. Logo, foi ela, se ela se identificar com esse sexo e esse gênero que foi atribuído a ela quando ela nasceu, ela vai ser uma menina cis. Mas se ela não se identificar com isso, tá? E ela se considerar um homem, ela vai ser um homem trans. A gente precisa lembrar
que nós estamos tratando aqui de uma binariedade de homem e mulher, mas dentro desse espectro existem diversas possibilidades de identidade de gênero, inclusive pessoas agênero, pessoas de gênero fluido, tá? Vocês receberam aí, salvo engano, foi ontem, né? O professor Helder, que é autoridade também nesse tema, além de falar muito bem de propaganda eleitoral, liberdade de expressão, discurso de ódio, ele também dá capacitações sobre atendimento a pessoas de grupos vulnerabilizados. Nós dois juntos damos essa capacitação e ele trata bastante da questão de gênero, né? E aí ele dá uma aula sobre essa questão de identidade de gênero, que é ser cis, o que é ser trans, o que é ser travesti, etc. Além disso, a gente tem a expressão de gênero. E a expressão de gênero se refere à maneira como a pessoa se apresenta em relação aos ideais da sociedade, de masculino e de feminino. Porque a sociedade, ela tem uma expectativa sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, tá? Dentro desses dois ideais, tá certo? A pessoa se apresenta em relação a um ou a outro, ou aos dois, tá? E aí vai se referir à maneira como a pessoa se veste, à maneira como a pessoa age e a maneira como essa pessoa interage com as pessoas. E aí vejam, a expressão e a identidade de gênero, como eu já disse, elas são muito variadas, tá? Elas não vão se limitar a essa binariedade de homem e mulher, porque tem várias formas intermediárias de você expressar seu gênero e de você identificar o seu gênero, tá certo? Eu achei importante trazer ainda, tá? O conceito da professora Judith Butler. Professora, porque lembra aqui, ó, vou voltar aqui. Nós falamos aqui de sexo e atribuímos esse conceito de sexo a características biológicas, né? E falamos de gênero, identidade de gênero, como a pessoa se identifica, tá certo? Mas aí, a Judith Butler, ela construiu a teoria da performatividade de gênero. E uma das ideias centrais da Butler é que tanto o gênero quanto o sexo são construções sociais e discursivas, tá? E isso vai se opor àquela ideia de que a gente tem de que sexo biológico é uma categoria natural, é uma categoria científica e uma categoria pré-determinada. Segundo a Butler, as coisas não são bem assim. A Butler vai questionar essa ideia de que o sexo é uma verdade objetiva e científica. E aí ela argumenta que o sexo, como verdade objetiva, aqui eu estou usando aspas porque é o que ela usa no livro dela, tá? Ele é constantemente reafirmado, ele é constantemente mantido por força da comunicação, por força de práticas discursivas e por forças de instituições sociais. Então, a Butler vai argumentar que as categorias de sexo, masculino e feminino, elas também são impostas às pessoas desde o nascimento, por meio de práticas médicas, de práticas legais, de práticas culturais, e que, segundo a Butler, essas categorias elas têm o objetivo de regular e de controlar os corpos das pessoas e as identidades das pessoas. Aí, gente, professora Eliette Safiotti, professora Eliette Safiotti é uma socióloga brasileira, cientista social, é muito aclamada, tá, dentro das ciências sociais, e ela tem um denso estudo sobre questões de gênero, tá? Ela vai falar no artigo Rearticulando Gênero e Classe Social, que foi publicado num livro chamado Uma Questão de Gênero. Ela diz o seguinte, que as relações de gênero, elas refletem concepções de gêneros que estão internalizadas por homens e mulheres,
que a professora Eliette Safiotti quer dizer com isso? Eu vou dizer aqui para vocês, abre aspas, tá? Para fazer essa citação dela. Eis porque o machismo não constitui privilégio de homens, sendo a maioria das mulheres também suas portadoras. Não basta que um dos gêneros conheça e pratique atribuições que lhe são conferidas pela sociedade. É imprescindível que cada gênero conheça as responsabilidades do outro gênero. Por que eu trago essa fala do professor Eliette Safiotti? Porque vamos já, assim, começar a pegar carona no nosso protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. A gente está fazendo aqui essa capacitação e é importante que nessa capacitação estejam presentes tanto homens quanto mulheres, porque o machismo não é privilégio de homens. A gente tem na nossa sociedade o que a gente chama de machismo estrutural, tá? A gente tem na nossa sociedade estereótipos de gênero que estão na estrutura da nossa sociedade, ou seja, tanto homens quanto mulheres podem perpetuar esses estereótipos. Estereótipos estes que, uma vez que perpetuados na nossa sociedade, uma vez que entranhados na nossa sociedade, eles podem também perpassar pelas nossas atuações dentro do sistema de justiça. E quando eu falo nossas atuações, eu falo atuações de magistradas e magistrados, servidoras e servidores, auxiliares da justiça, advogados, advogadas, representantes do Ministério Público, todas as pessoas que juntas compõem isso que a gente conhece como sistema de justiça, tá? Aí, gente, a gente tem, quando a gente vai falar de gênero, etc., nós temos expectativas. A gente, quando vai tratar de questões de gênero, a gente vai tratar de estereótipos e expectativas. Dentro disso, nós temos o papel social de gênero, que é a forma como a sociedade espera que uma pessoa se comporte pelo fato de pertencer ao gênero masculino ou feminino, tá? E esses papéis sociais de gênero, eles vão refletir os valores da sociedade e eles são transmitidos de geração em geração, tá? Então, aqui, quando a gente fala de papel social de gênero, a gente está falando de expectativa. Qual é a expectativa da sociedade em relação ao que a sociedade espera do que seja o comportamento próprio de uma mulher? E o que a sociedade espera que seja o comportamento próprio de um homem? Qual é, então, a expectativa da sociedade em relação ao papel da mulher e em relação ao papel do homem? Eu vou diminuir aqui a tela do meu compartilhamento, já pedindo ajuda para a equipe técnica que está aí, para me orientar como que eu vou fazer para ver vocês, pequenininhos aqui do lado, e ver a minha apresentação do Canva, tá? Porque eu não estou conseguindo fazer isso, equipe técnica. Mas vamos lá, gente. Eu gostaria que vocês escrevessem no chat para mim alguns exemplos, tá? Cada um pode escrever um exemplo. O que você acha que é a expectativa da sociedade em relação à mulher, ao papel da mulher, e a expectativa da sociedade em relação ao papel do homem, tá? Vamos ver. Olha, a Larissa tá falando que eu devia ter usado o vermelho. Olha só, mas ela colocou coraçãozinho vermelho e coraçãozinho azul. E a própria Larissa respondeu aqui pra gente: a mulher, a cuidadora, o homem, o provedor. O que mais que tem aqui? Homem, Leonardo está dizendo pra gente: homem, provedor, mulher, maternidade. Karim, é Karim que fala? Me fala aqui, Karim, se eu estou falando certo seu nome. Da mulher em geral, espera-se que seja esposa e mãe. A Cláudia, da 40ª ZE, está dizendo para gente: a mulher numa sociedade machista.
que seja submissa ao seu marido. Eu vou até escrever aqui, ó, o que vocês estão falando. Submissão da mulher. Vamos construir juntos aqui esse slide, ó. Maternidade para a mulher, né? E homem provedor. Que mais? Vamos ver. Fragilidade para a mulher. Mulher frágil, sensível e submissa. Homem com força e liderança. Estou participando. Vamos ver o que mais que tem aqui. Mulher cuidadora, esposa, mãe, filha e empregada. Empregada doméstica, né? Colocar aqui, ó, doméstica, para complementar o que Kim disse pra gente. E o homem, é Karim, né? Falei certo, né, Karim? Chefe de família. E a nossa lista está só aumentando, ó. Homem, expectativas de uma sociedade machista. O homem enquanto cabeça da família, aquele que dirige só com letras maiúsculas o seu lar e a sua família. E a mulher, a Ayrton está trazendo aqui para gente, educação, maternidade, parceria, homem, alicerce, liderança e proteção. Muito interessante, gente. Gostei demais. Deixa eu diminuir aqui para poder ficar bacaninha aqui no seu quadro. Gente, olha só o que aconteceu. Eu fui no Google e deixa eu ver se eu vou conseguir. Pronto, acho que eu vou conseguir. Que ótimo. Espera aí. Deixa eu ver se eu vou conseguir mesmo. Acho que eu vou conseguir apresentar para vocês e ver vocês aqui. Não, não consegui. Olha só, gente, eu fui no Google e deixa eu ver aqui. Eu fui no Google e busquei algumas imagens, sabe? Assim, joguei uns nomes lá no Google e busquei algumas imagens de, assim, fiz uma pesquisa rápida, tá? No banco de imagens do Google. E olha só que interessante que aconteceu. Ó, vou apresentar aqui para vocês. Olha aqui. Coloquei no Google cuidar de criança. Olha só as imagens que apareceram no Google para mim. Vocês estão conseguindo ver as imagens? Como eu não consigo ler o chat, vocês podem falar aí no microfone para mim se vocês estão conseguindo ver. Olha só, gente, só imagens, basicamente imagens de mulheres, tá? Quando você coloca no Google cuidar de criança. Em seguida, eu fiz outra pesquisa no Google. Olha só. Eu pesquisei no Google política. E olha só o que aparece no banco de imagens. Várias imagens de silhuetas de terno, algumas imagens em que a gente tem grupos de pessoas, mas vocês percebem como que tem menos mulheres nessa imagem? E como que majoritariamente essas imagens trazem ideia de um corpo que é masculino? Isso quando a gente fala de política. Agora, olha só, outro exemplo. Eu fui lá no Google e coloquei limpar casa. Só apareceu a imagem de dois homens. Um homem com uma mulher, dois homens sozinhos, salvo engano, e majoritariamente também imagens de mulheres. A gente precisa entender que o algoritmo traz essas respostas porque as buscas são majoritariamente por imagens de mulheres limpando casa, ou por imagens de homens na política, ou por imagens de mulheres cuidando de criança.
Então, vejam que o algoritmo traz respostas às questões que a sociedade apresenta, né? O algoritmo vai filtrando de acordo com aquilo que aquela sociedade está buscando, né? Aqui, no caso, é Google Brasil. Então, a gente pode perceber que que o próprio algoritmo está entregando para a gente é justamente essa expectativa que a sociedade tem em relação ao que é papel de homem e ao que é papel de mulher. Eu gostei muito de uma resposta aqui que eu vi no chat, tá? Que é essa resposta aqui, ó. Quer ver? Deixa eu procurar ela aqui de novo. Mulher, educação, maternidade, parceria. Homem, alicerce, liderança e proteção. Eu achei muito interessante essa resposta, porque ela não é, ela é uma resposta que existe adequação nela, sim, tá? Porque é como se fosse, gente, o que eu quero dizer aqui é que uma coisa não exclui a outra, né? O homem vai poder ser parceiro, vai poder ser alicerce e também pode limpar a casa, não é isso? Até nessa parceria com a mulher, né? Agora, a questão é que a nossa sociedade, ela tem por tradição, e talvez seja essa uma tradição eurocentrada, de colocar as coisas em caixas compartimentadas, né? E são justamente essas compartimentações, essas caixinhas, é que vão criando estereótipos, e esses estereótipos vão se solidificando, até que vai ficando mais difícil para a gente conseguir fugir desse estereótipo, né? E aí, deixa eu voltar com a minha apresentação então para vocês. Então, gente, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a evolução histórica da igualdade de gênero no direito, tá? Olha só, a gente tem em 1932, né, um marco dentro da igualdade de gênero no direito brasileiro. 1932, como a gente está falando aqui do nosso mundinho eleitoral, como eu costumo dizer, um marco importante da igualdade de gênero no direito vai ser o Código Eleitoral de 1932, que vai trazer, né, a possibilidade do voto feminino, ainda um pouco restrito. Ainda não é um sufrágio universal, ainda não são todas as mulheres que podem votar, mas algumas mulheres já podiam votar a partir de 1932. Outro marco importante na evolução histórica da igualdade de gênero no direito vai ser justamente a CLT, né? Porque ela vai falar sobre a proteção do trabalho da mulher pela primeira vez e vai falar sobre garantias à maternidade. Garantias essas que serão ampliadas, né, no decorrer do tempo, especialmente a partir da nossa Constituição. Falando em Constituição, outro marco importantíssimo vai ser justamente a Constituição de 88, quando ela traz para a gente o princípio da igualdade como um fundamento do Estado democrático de direito, né? E vamos falar ainda hoje de igualdade substantiva ou substancial, que é muito tratada no texto do protocolo, que eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ler. Outro marco muito importante para essa evolução histórica da igualdade de gênero no direito vai ser a Conferência de Pequim, em 1995. Conferência essa na qual o Brasil assume o compromisso de promover a igualdade de gênero. Inclusive, vai ser no ano de 1995 que nós teremos a nossa primeira lei de cotas de gênero na política. A gente acha que as cotas são só da Lei 9.504, mas não. Em 1995, nós tínhamos aí a Lei 9.100, que previa a existência de uma cota de 20% de candidaturas, tá? Do sexo feminino, candidaturas deferidas. E essa lei, ela previa que tinha que ter 20% de candidaturas do sexo feminino. Ela não falava de mínimo de candidaturas de um sexo
e máximo de candidaturas de outro, tá? Mas ela se referia às candidaturas deferidas. Aí, nós temos um quinto ponto dessa nossa evolução histórica, que vai ser a Lei 9.504. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. A Lei 9.504, de 1997, ela vai instituir as cotas de candidaturas mais ou menos como a gente conhece hoje, determinando um percentual mínimo de 30% e máximo de 70% para cada um dos gêneros. Mas a gente sabe, a gente vive num país, né, numa sociedade patriarcal, numa sociedade misógina, né? Isso se reflete muito na política e sempre foi assim. Os partidos apresentavam as candidaturas femininas no percentual mínimo e as candidaturas masculinas no percentual máximo. Mas vejam, a Lei 9.504, em sua redação original, a de 1997, ela previa reserva de vagas. Reserva de vagas na lista de candidaturas. Ou seja, o partido tinha que reservar no mínimo 30% das vagas de uma lista de candidaturas para um dos gêneros. O que acontecia? Se um partido podia apresentar uma lista com até 10 candidaturas, o partido apresentava uma lista com 7 nomes de homens e 100 nomes de mulheres. E isso praticamente não fez nem cócega na representatividade feminina no Poder Legislativo. A partir de 2009, a gente teve uma alteração na Lei 9.504, e então os partidos estavam obrigados a apresentarem uma lista com, no mínimo, 30% de nomes de pessoas de um dos gêneros e, no máximo, 70% de nomes de pessoas do outro gênero, tá? Com isso, só fazendo um apanhado histórico aqui dessa questão das cotas. Com isso, em 2010, foi a primeira eleição em que os partidos estavam, então, obrigados a apresentarem candidaturas femininas. Muitos partidos alegaram que não estavam conseguindo mulheres para preencherem a lista, tá? Aí, alguns partidos tiveram o DRAP deferido, mesmo sem apresentar essas candidaturas femininas, tá? Outros partidos não. Essa questão foi parar no TSE por conta de uma decisão que foi dada no TRE do Pará. O TSE reformou a decisão do TRE do Pará, mandando o partido adequar a lista para apresentar 30% de candidaturas de um dos gêneros e 70% do outro. Mas essa decisão não teve efeito vinculante. Com isso, alguns tribunais entenderam que precisava ter, outros tribunais entenderam que não precisava ter. Só que, a partir de 2012, a Justiça Eleitoral foi enfática. Precisa apresentar candidaturas de um dos gêneros no seu percentual mínimo e do outro gênero no seu percentual máximo. Ou seja, não cabia mais alegar que não estava encontrando mulher para se candidatar. Ou se diminuía o número de homens da lista para poder manter os 30, 70, ou então tinha que formar mulheres para elas ocuparem esses lugares. Mas aí, a gente sabe, as lideranças partidárias costumam ser marotas, e a gente vê, então, o surgimento, né, de uma quase que um instituto, né, um triste instituto que existe hoje, que são as candidaturas fictícias, que lá atrás já foram chamadas de candidaturas laranjas, mas que a gente não trata assim mais. E aí vou até aproveitar a oportunidade, vou mostrar para vocês, deixa eu ver aqui se está aparecendo direitinho para vocês. Vou mostrar para vocês esse livro aqui, ó, que chama Fictícias, Candidaturas de Mulheres e Violência Política de Gênero. Esse livro aqui é sensacional. É a pesquisa de doutorado
da professora Roberta Laena. A professora Roberta Laena é servidora da Justiça Eleitoral do Ceará, doutora em Direito pela Universidade Federal Fluminense, e esse livro aqui é fruto da tese de doutoramento da professora Roberta. Então, super indico a leitura para vocês, quem tiver oportunidade, tá? Mas vamos continuar com a nossa evolução histórica aqui. Aí, outro ponto importante na evolução histórica da igualdade de gênero no direito é o Código Civil de 2001, que vai trazer disposições em conformidade com a Constituição em relação ao poder familiar, capacidade civil plena e igualdade de direitos civis entre homens e mulheres. Temos ainda a Lei Maria da Penha, que vai tratar da criminalização específica da violência contra a mulher. Temos a Lei 14.611 de 2023, que é a Lei de Igualdade de Salário e Critérios de Remuneração entre trabalhadoras e trabalhadores. Agora, vamos falar um pouquinho sobre desigualdade de gênero no Poder Judiciário. Gente, quando a gente vai tratar de desigualdade de gênero no sistema de justiça, e isso o protocolo traz muito explicitamente, a gente tem que pensar em dois vieses. A gente vai pensar no viés que é material e processual. E vamos pensar no viés institucional, tá? Vamos ver como é que funcionam esses vieses, cada um deles. Quando a gente fala de viés institucional, a gente está falando de dentro do sistema de justiça. A gente está falando de fazer o dever de casa, tá? Quais são os dados que nos comprovam que dentro do viés institucional a gente ainda tem que tratar da questão da desigualdade de gênero? A partir de dados obtidos no perfil sociodemográfico da magistratura brasileira do ano de 2018, a gente tem alguns dados e vamos a eles. 35,9% das pessoas da carreira da magistratura em 2018 eram mulheres. Quanto maior a progressão na carreira, menor o índice de mulheres. Nós temos 44% do corpo de magistratura, tá? Ali na função de juízes e juízes substitutas, 44% ocupado por mulheres. Quando a gente vai falar de titularidade, 39% é ocupado por mulheres, certo? Quando a gente vai para a segunda instância, o número de mulheres diminui. Nós tínhamos até 2018, 23% das pessoas que estavam atuando na justiça de segunda instância, mulheres. Quando a gente vai falar de tribunais superiores, esse número diminui ainda mais. E aí, em 2018, tínhamos 16% das pessoas da carreira da magistratura em tribunais superiores do gênero feminino, tá? Então vejam que à medida que sobe a instância, diminui a presença de mulheres. Então vejam, nós temos dentro do viés institucional uma desigualdade de gênero. Essa desigualdade de gênero vai levar a uma falta de diversidade das instâncias julgadoras. Nós precisamos de julgadores e julgadores diversos e diversas, de gêneros diversos, de etnias diversas, tá? Racializadas pessoas racializadas de formas diversas, para que a gente tenha o quê? Para que a gente tenha decisões judiciais que abranjam a diversidade e a inclusão. Porque se há uma falta de diversidade, de perspectivas e de experiências nas decisões judiciais, isso vai afetar a igualdade de gênero e, por que não dizer, a igualdade racial na aplicação da lei. Nós precisamos de perspectivas diversas e precisamos de experiências diversas para que essas decisões judiciais
possam abraçar, tá? Toda a diversidade também da nossa sociedade. E aí, diante disso, tá? Considerando esse fluxograma praticamente que eu trago aqui para vocês, a gente vai então para o viés material e para o viés processual. Antes de continuar com o viés material processual, eu quero combinar com vocês o seguinte. Deixa eu diminuir a tela aqui. Eu acho que eu não estou conseguindo ver a tela de vocês, porque eu não entrei pelo aplicativo do Zoom. Eu entrei pelo navegador, que é o Google. Então eu vou pedir o seguinte: eu vou pedir para a gente fazer um intervalinho de 5 minutos para vocês tomarem uma água. Eu vou entrar de novo no link e aí eu vou entrar pelo Zoom, porque aí eu não consigo dar aula sem olhar para as pessoas que eu estou dando aula. Então eu vou entrar de novo pelo Zoom para ver se eu consigo, então, além de compartilhar a tela, poder ver vocês. Então, vamos fazer um intervalinho de 5 minutos e a gente volta. Aqui são 16 horas. A gente volta às 15 e a gente continua. Pode ser? 5 minutinhos, tá? Vocês não precisam sair, não. Só eu que vou sair para poder voltar. Vamos esperar uns 5 minutinhos aí para quem foi pegar água. Como isso é bom. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre viés material e processual, que é, né, o que está motivando esse nosso encontro aqui nessa tarde, que é o seguinte, olha, quando a gente vai falar de viés material e processual, tratando especificamente aqui de questões de gênero, a gente tem que pensar no acesso das mulheres à justiça, tá? E como esse acesso pode ser prejudicado por barreiras estruturais, por barreiras sociais, como falta de recursos financeiros, estigmatização ou falta de informações sobre os seus direitos, tá? Assim, é difícil eu fazer uma comparação entre o direito eleitoral e os outros ramos do direito, ou melhor dizendo, entre a justiça eleitoral e a justiça comum, né? Por eu não estar aí atuando na justiça comum há muitos anos, né? Como eu disse para vocês, lá se vão aí 17 anos de justiça eleitoral. Mas dentro da justiça eleitoral, eu vejo isso acontecer com muita frequência, porque veja, se a gente faz uma breve consulta no Google e verifica que esse tema, política, está tão direcionado, tão voltado para o gênero masculino, a gente precisa, né? Eu acho que é uma questão óbvia, né? O fato de que muitas vezes mulheres que estão envolvidas em questões políticas, filiadas a partidos políticos, tiveram registro de candidatura requerido e deferido. Às vezes essas mulheres estão ali, mas elas são alijadas de alguns debates. E às vezes falta para elas informação. Porque quem trabalha na justiça eleitoral sabe disso. Muito candidato, e aqui estou falando do gênero masculino, tá ali, tá fazendo campanha, mas nunca parou para ler a Lei 9.504 e a Resolução 23.609, para falar o mínimo. Estou falando da resolução de registro. Ou a 23.607, que é a resolução da prestação de contas, tá? Que dirá uma mulher, tá certo? Porque a mulher, ela foi colocada nesse lugar de política não é para mim. Esse espaço não é para mim. Então, falta informação, muitas vezes falta estratégia, tá? Que está um pouco atento a essa questão,
quando está analisando, né, algum fato concreto que chegue, né, no nosso PJE em relação quando a gente está tratando ali de uma parte, tá, que seja uma mulher, que seja alguém do gênero feminino, tá certo? Outra questão que a gente tem que considerar, o sistema judiciário, o sistema de justiça, ele também pode ser afetado por práticas que são discriminatórias e que vão afetar mulheres, como estereótipos de gênero ou não adoção do princípio da igualdade substancial, que a gente já vai falar um pouquinho sobre ele. Nós temos ainda a falta de sensibilidade de gênero por parte das pessoas profissionais do direito, e isso também pode levar a uma revitimização das mulheres ou uma minimização das experiências dessas mulheres dentro do sistema de justiça. E vejam, todos esses pontos que eu estou trazendo aqui são pontos que estão presentes no protocolo, tá? E aí, vamos falar então dele, do protocolo. Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E aí vocês vão falar assim, mas peraí, o nome desse curso é Julgamentos Eleitorais com foco nas perspectivas racial e de gênero. Mas o protocolo só fala de gênero. Mas vocês vão ver, já existe um grupo de trabalho do CNJ para a criação de um protocolo específico para a questão racial. Esse é o ponto 1. Agora, o ponto 2, que talvez seja mais importante que o 1 nesse momento, é que o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero menciona várias vezes no texto, tá? Que esse protocolo pode ser usado também para perspectiva racial. Várias vezes tem isso. Algumas vezes o protocolo cita o professor Adilson José Moreira, vou mostrar um livro dele daqui a pouco para vocês. Então, é por isso que a gente pode, sim, já usando esse protocolo, aplicá-lo na perspectiva de gênero e na perspectiva racial. A gente não precisa esperar o CNJ lançar o protocolo de julgamento com perspectiva racial para a gente já se antecipar e já se capacitar para fazer isso. Mas vamos falar do protocolo. Gente, o protocolo, ele é fruto de estudos desenvolvidos lá no CNJ. Esses estudos foram desenvolvidos por um grupo de trabalho que foi instituído por uma portaria do CNJ em 2021, tá? E o grupo de trabalho, ele foi instituído justamente para colaborar na implementação das políticas nacionais que já existiam no CNJ de enfrentamento à violência contra as mulheres pelo Poder Judiciário e de incentivo à participação feminina no Poder Judiciário. Então, era importante implementar essas políticas, tá? E com isso, o CNJ criou esse grupo de trabalho para colaborar na implementação dessas políticas. Por isso que o protocolo vai falar tanto do viés institucional quanto do viés material e processual. Porque a gente está falando de incentivo à participação feminina no poder judiciário, ou seja, qual o dever de casa que o poder judiciário tem que fazer para que nós tenhamos um poder judiciário mais diverso e que reflita mais a nossa sociedade. Porque a gente tem uma sociedade com um percentual maior de mulheres, né? Com isso, a gente precisa também de um judiciário com mais mulheres. E aqui a gente está falando do viés institucional. E aí, quando a gente fala de enfrentamento à violência contra as mulheres pelo Poder Judiciário, nós estamos falando do viés material e do viés processual. Então, o que é igualdade substantiva ou igualdade substancial? O protocolo, quando vai falar disso, vai citar o professor Adilson José Moreira. O professor Adilson
Eu vou falar um pouquinho dele para vocês amanhã. Amanhã a gente conversa sobre o professor Adilson, tá? Mas o protocolo cita o professor Adilson. Eu vou mostrar para vocês amanhã um pouquinho do currículo dele, da obra dele, tá? E aí, quando a gente fala de igualdade substantiva ou substancial, a gente vai falar uma igualdade que é efetiva e concreta, que vai além da igualdade formal ou além da igualdade meramente formalista. Quando a gente fala de igualdade efetiva e concreta, eu sempre me lembro das minhas aulas de teoria geral do direito com a professora Carmen Lúcia. A ministra foi minha professora na faculdade. E eu lembro direitinho dela falando, né, que desse brocardo e desse princípio básico que está esculpido na nossa Constituição de igualar os iguais e desigualar os desiguais na medida da sua desigualdade, né? É aquela história de que não dá para cobrar a mesma alíquota de imposto de todo mundo. Quem ganha mais vai pagar uma alíquota maior, quem ganha menos vai pagar uma alíquota menor. E aqui eu estou trazendo um exemplo de tributário, falar justamente dessa igualdade efetiva e dessa igualdade concreta, que vai muito além da igualdade formal e da igualdade meramente formalista, porque essa igualdade formal, ela pode desigualar o tratamento dado para pessoas que são desiguais, tá certo? E aí, a igualdade substancial, ela vai justamente reconhecer que existem diferenças, tá? Reconhecer que as diferenças de tratamentos dados às pessoas podem ser necessárias e podem ser legítimas em certos casos, para que a gente então corrija desigualdades que são históricas e para que a gente promova a justiça social. Exemplo, em casos de discriminação histórica e sistemática contra determinados grupos, pode ser necessário que nós tenhamos que adotar medidas afirmativas, também conhecidas como ações afirmativas, para que a gente possa, então, garantir oportunidades iguais de acesso e promoção para esses grupos. Olha só, um exemplo. Eu vou diminuir minha apresentação aqui e vou aumentar a tela para ver vocês. Nem todo mundo aqui tá com a câmera ligada, tá? Mas a gente pode pensar numa coisa assim, bem básica, um exercício bem básico. Vamos supor que estamos todas e todos nós numa mesma linha, tá? Todo mundo de mão dada, uma mesma linha, e a gente tem espaços para dar passos para trás, certo? Esses passos para trás não significam deméritos, mas significam dificuldades que, porventura, a gente tenha que enfrentar, tá? No decorrer da nossa vida, para chegar em determinados espaços, tá certo? Aí, estamos todos teoricamente na mesma linha, mas quem precisa se preocupar com, por exemplo, o cuidado com os pais? Quem precisa se preocupar com o cuidado principal dos pais? Se a mãe foi no geriatra, se o pai fez os exames, se o pai foi no laboratório fazer o exame, se a mãe lembrou que semana que vem ela tem consulta, né? Aí, essas pessoas, elas já têm mais um fator de preocupação. Vão ter que dar um passo para trás. Se nós estivéssemos todos aqui com as câmeras ligadas, esse exercício seria assim. Quem tem que se preocupar com isso teria que desligar a câmera, tá? Essas pessoas já iam desligar a câmera. Aí, quem tem que se preocupar, tá? Quem é a pessoa que é unicamente responsável por buscar e levar filho na escola? Não tem com quem dividir essa tarefa.
essa pessoa tem que desligar a câmera. Essa pessoa começa por mim. Eu daqui a pouco tenho que mandar mensagem na escola da minha filha para dizer, olha, hoje eu vou me atrasar, porque eu vou dar aula no horário de Brasília até às 17 horas. 17 horas eu tinha que estar na porta da escola. Como eu sou uma mãe solo, eu teria que desligar a câmera nesse momento, porque eu não tenho com quem dividir essa tarefa de buscar minha filha na escola. Essa pessoa, ela vai ter que dar mais um passo para trás, porque, por exemplo, ela não pode estar num trabalho em que ela seja demandada até às 17 horas. Ela não pode participar de uma reunião às 17 horas, tá? Aí, quem é cuidadora ou cuidador exclusivo das crianças a partir das 17 horas? Tem que dar janta, tem que olhar se a mochila está pronta, tem que pegar a roupa na máquina, colocar a roupa para estender, ver se tem roupa limpa para ir para a escola amanhã, preocupar com a mochila, preocupar se o dever de casa está pronto. Essas pessoas teriam que desligar a câmera, tá? Porque, por exemplo, essas pessoas não podem fazer um cursinho, um preparatório para concurso. Vamos falar do viés institucional? Essas pessoas não vão poder fazer um preparatório para concurso à noite. Não vão poder estudar à noite. Essas pessoas possivelmente terão que acordar de madrugada para estudar. É mais uma dificuldade. E aí, gente, a gente tem que considerar que algumas dessas dificuldades que eu trouxe aqui para vocês não são dificuldades individuais, são dificuldades de todo um grupo. Porque a nossa sociedade entende que são as mulheres que têm que cuidar dos idosos, que são, porque o dever de cuidado, ele faz parte do que a gente chama de divisão sexual do trabalho. A nossa sociedade, ela é conformada de maneira que as mulheres são as principais cuidadoras das crianças e dos adolescentes, né? A elas é atribuída essa tarefa. Então, elas têm essa sobrecarga, tá certo? Então, vejam que eu não estou falando só de questões individuais. Eu estou falando de questões que vão acometer, que vão atravessar um grupo inteiro de pessoas, que é social e historicamente vulnerabilizado, que é social e historicamente minorizado. E o que significa ser minorizado? Significa que essas mulheres são a minoria da nossa população? Não. Significa que elas são minorizadas no acesso, por exemplo, a recursos econômicos. Significa que elas são minorizadas no acesso ao trabalho regular, regulamentado e não precarizado. Significa que elas são minorizadas no acesso a altos cargos, minorizadas no acesso à representação política. Então vejam que eu estou falando de um grupo. Eu não estou falando aqui de questões individuais somente e de questões pessoais. Teremos questões individuais? Teremos. Teremos questões pessoais? Teremos. O fato de eu ser mãe solo é uma questão individual? É. Mas a gente também tem que entender que na nossa sociedade funciona assim. Pais se separam, em sua maioria, pais se separam, e aí, como é a atribuição da mulher cuidar do filho ou da filha, é a mulher que vai assumir isso, é a mulher que vai cuidar. E termina com a mulher sendo a mãe solo. Porque quando a gente tem, por exemplo, se a gente tivesse aqui o oposto da situação, e a minha filha estivesse sendo cuidada prioritariamente e majoritariamente pelo pai, e eu estivesse visitando a minha filha somente de 15 em 15 dias, eu seria taxada de quê pela nossa sociedade? Quem sabe me conta no chat aí que eu não preciso nem falar para vocês, eu vou deixar para vocês mesmos responderem, tá? Então, vamos voltar para a apresentação. Espera aí que vocês saíram daqui. Eu quero que vocês estejam aqui de novo. Deixa eu minimizar aqui a tela. Oh, meu Deus, saíram de novo da tela. Mas pronto, voltaram. Ótimo.
Aí, gente, olha só. Deixa eu só mudar a forma de visualização aqui de vocês. Excelente. Então, gente, falamos então de igualdade substancial, né? A igualdade substancial, o princípio da igualdade substancial, ele pode servir de duas maneiras num julgamento. Ele pode servir para a gente como uma lente, para a gente olhar para problemas concretos, tá? Para buscar desigualdades estruturais, tornar visíveis essas desigualdades estruturais, tá certo? E essa lente vai, então, é, permear, tá? É por essa lente que a gente vai olhar a questão, tá? A controvérsia que está envolvendo ali aquele caso concreto que está sob análise, tá certo? Outra forma como a gente pode usar o princípio da igualdade substancial é como um guia para interpretar o direito, tá bom? Porque quando a gente se propõe a resolver um problema concreto que nos é trazido, a resolução desse problema, ela deve ser voltada justamente para a gente desafiar essas hierarquias sociais, desafiar essas assimetrias de poder, reduzir essas assimetrias de poder. E com isso a gente vai estar então buscando um resultado mais igualitário. Eu não ouso dizer que ele vai ser 100% igualitário, mas pelo menos a gente vai aí assumir um compromisso de tentar chegar no resultado o mais igualitário possível, tá certo? E aí eu quero ler para vocês um trecho do protocolo que eu acho um trecho muito interessante. Deixa eu tomar um golinho de água. Abre aspas. A magistratura brasileira, inserida nesse contexto de diferenças estruturais, caso esteja pautada na crença de uma atuação jurisdicional com aplicação neutra da lei e sem a compreensão da necessidade de reconceitualização do direito, servirá apenas como meio de manutenção das visões heteronormativas, racistas, sexistas e patriarcais dominantes, em descompasso com os preceitos constitucionais e convencionais da igualdade substancial. Então, vejam, se nós insistirmos nessa ideia de que existe uma lei neutra, a gente vai estar perpetuando, a gente vai estar mantendo uma visão que é heteronormativa, que é racista, que é sexista e que é patriarcal. Porque o nosso sistema legal não é neutro. O nosso sistema de justiça não é neutro. Ele foi construído em cima de uma base, tá? Essa base é a sociedade brasileira. E essa sociedade está construída também em cima de uma outra base, que é qual? O machismo estrutural e o racismo estrutural, certo? A gente tem que tirar essas duas palavrinhas, machismo e racismo, do campo da moral. Não é questão moral. Eu não estou falando aqui que fulano de tal é bom ou é ruim. Eu estou falando que a nossa sociedade foi construída com base nisso e que, naturalmente, a gente vai reproduzir isso nas nossas ações, nas nossas atitudes. Tá certo? Agora, eu quero tratar com vocês sobre um passo a passo para a gente aplicar o nosso protocolo. Esse passo a passo está no protocolo e eu estou esmiuçando ele aqui com vocês, tá certo? Vamos lá. A execução do passo a passo, o protocolo, ele vai sugerir para a gente que a gente tenha um ponto de partida e que esse ponto de partida seja justamente a adoção
de um método interpretativo dogmático. O que significa isso? Significa a gente interpretar o direito não de maneira abstrata. Significa a gente interpretar o direito de forma atenta à realidade, buscando identificar essas desigualdades que são estruturais e, principalmente, buscando desmantelar essas desigualdades que são estruturais. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai tentar fazer, se aproximar com os sujeitos processuais, aproximar com o processo e com os sujeitos. O que isso significa? Significa identificar se existem assimetrias de gênero naquele conflito que foi apresentado para a gente. Significa a gente atentar para desigualdades estruturais que podem afetar, tá, a participação das pessoas naquele processo, a relação jurídica que está ali em controvérsia, tá? E aí o próprio protocolo traz questões chaves para a gente verificar isso. Existem circunstâncias que têm que ser observadas para que a justiça seja um espaço igualitário para mulheres. Alguma das pessoas, aí um exemplo, alguma das pessoas nesse processo tem filho pequeno? Alguma das pessoas nesse processo é lactante? São questões que têm que ser avaliadas. Por exemplo, sei lá, ordem para sustentação oral, que é uma questão que está em voga aí essa semana, né? Ordem para oitiva de testemunha, questões básicas que eu trago aqui, e tem questões bem mais complexas, que a gente pode também fazer essas análises. Medidas especiais de proteção. O deferimento ou não de medida de proteção deve ser pautado na análise de risco da vítima. E aí tem as questões chaves. As partes envolvidas estão em risco de sofrer alguma violação à integridade física ou psicológica? Existe assimetria de poder entre as partes envolvidas? Isso é uma questão que vai estar cada vez mais presente no nosso, como eu costumo chamar, mundinho eleitoral. Por quê? Porque a gente tem uma lei que criminaliza a violência política de gênero. E eu costumo dizer, eu dou aula sobre esse tema nas pós-graduações e em capacitações também. Eu costumo dizer que uma coisa, quando ela vem para o campo da palavra, tá? Quando ela está presente nas comunicações e as pessoas começam a se dar conta de que aquilo existe, essas demandas costumam chegar mais para a gente. Exemplo, há algum tempo atrás, e não faz muito, a gente nem sabia o que era abuso e o que era um relacionamento abusivo. A partir do momento que isso veio à tona, que mais pessoas começaram a falar sobre isso, que a gente começou a compreender mais isso, e a gente passa a ter uma lei que criminaliza a violência contra a mulher, esse debate vem para a sociedade. E com isso, isso toma forma. E as pessoas começam a reconhecer que estão sofrendo abuso. A mesma coisa com a violência política. Há um tempo atrás, todo mundo achava normal alguém silenciar uma mulher. Todo mundo achava normal alguém fazer piada com o corpo de uma mulher, com a roupa de uma mulher, inclusive enquanto essa mulher estava ali no seu fazer político, tá certo? As pessoas achavam normal desligar o microfone de uma mulher, tá certo? Mas à medida que isso vem para o debate, tá? Isso vem para a esfera pública, né? A esfera pública que Habermas tanto fala. Quando isso vem para o debate, vem para a esfera pública, e aí vem uma lei, criminaliza o fato. As pessoas começam a tomar consciência de que não tem que ser assim, de que a política não precisa ser um espaço hostil e violento contra a mulher. Então, a possibilidade de chegar aí no seu PJE, tá? Um processo relativo à violência política de gênero é muito maior do que em 2022. A lei é de 2021, tá? Então, e aí, nesse caso, a gente verifica a existência de uma assimetria de poder entre as partes.
É preciso que a gente faça esse exercício, tá? De contextualizar a controvérsia que nos é trazida para verificar aqui se as partes estão envolvidas em risco de sofrer alguma violação, né? Por exemplo, aí no caso da violência política contra a mulher, se existe assimetria de poder entre as partes envolvidas, né? Vou dar um exemplo para vocês de assimetria de poder entre as partes envolvidas. Eu trabalhava numa zona eleitoral e uma mulher chegou na minha zona eleitoral chorando no dia das eleições porque descobriu que a sua foto estava na urna eletrônica. Ela chegou apavorada. E aí, na época, gente, ainda era processo físico, tá? Eu fui lá na minha sala, peguei o processo da coligação dela, ainda era possível coligação na proporcional, mostrei o processo para ela e falei: olha, tá aqui seu registro de candidatura, tá aqui sua foto, sua assinatura. Aí ela vira para mim e fala assim: eu assinei esse papel aqui achando que eu estava assinando um contrato, porque eu sou a faxineira do comitê do candidato fulano de tal. E essa foto aqui, eles falaram que era a foto para eu colocar no meu crachá, para quando eu chegasse no comitê para trabalhar. Então, a gente está falando aqui, gente, de uma liderança, não só partidária, mas uma pessoa com poder dentro ali do contexto do município, tá? Uma pessoa que já tinha sido detentora de vários cargos importantes, uma pessoa que exerce um poder naquela cidade. Porque eu estou falando de uma cidade pequena que eu trabalhava. Então, existe uma simetria de poder entre a mulher preta, periférica, faxineira do comitê, tá? Que foi vítima de uma candidatura fictícia ou laranja, tá certo? E que quem engendrou tudo isso foi um homem com poder dentro daquela cidade, né? Então, a gente precisa verificar essa simetria de poder até para analisar um caso desse, tá certo? E aí a gente poderia falar aqui que se fosse um caso de AIDS, por exemplo, né? E essa mulher, houvesse então a decisão pela cassação de toda a chapa, será que essa mulher ela deveria ficar inelegível? Essa decisão a gente vai verificar se tem assimetria de poder, quais são as partes envolvidas, existe algum risco dela sofrer alguma violência pelo fato dela prestar um depoimento testemunhal, sabe? Então, são essas as questões que a gente tem que ter, né, em mente e trazer à tona quando a gente vai avaliar, tá? Algumas medidas. Outra questão relativa ao passo a passo: instrução processual e valoração de provas e identificação de fatos. A audiência que não é conduzida com uma perspectiva de gênero, ela pode se tornar um ambiente de violência institucional de gênero. O gênero, ele deve ser utilizado como uma lente para a leitura de todos os acontecimentos em todas as etapas da instrução. E aí a gente vai falar também de peritas e peritos, assistentes sociais e policiais, tá? Verificar se existem circunstâncias que poderiam impedir a produção de determinada prova. Verificar se as provas estão imbuídas de estereótipos de gênero e verificar se existem dinâmicas de gênero que tornam importantes fatos que poderiam ou até deveriam parecer irrelevantes, como qual roupa que a senhora estava usando no dia do fato. E aí, outra questão que a gente tem é a identificação do marco normativo e precedentes aplicáveis. O professor Volgani vai tratar disso com vocês na quinta-feira, de forma muito prática. E o protocolo, ele recomenda uma análise dos marcos normativos aplicáveis, tá? E essa análise não vai considerar somente a legislação nacional. Essa análise também tem que considerar tratados
e convenções internacionais. E aí, a gente deve verificar qual norma que vai prestar maior garantia, tá, ao direito de igualdade substancial em relação às pessoas envolvidas na questão. O professor Volgani apresenta para vocês uma decisão muito interessante do TRE do Amapá, em que a juíza vai aplicar justamente uma convenção internacional, porque aquela convenção é que vai garantir, tá, a aplicação, garantir o direito à igualdade substancial. Interpretação e aplicação do direito. A gente tem que partir, tá, de uma interpretação, como eu já falei para vocês, não abstrata do direito. Reconhecer que conceitos e valores, eles podem ser definidos a partir da perspectiva de quem detém o poder. Lembra daquela ideia que eu disse aqui para vocês? O direito não é neutro. Considerando que a gente tem o poder legislativo composto majoritariamente por homens, e majoritariamente por homens brancos, e aqui a gente, ou melhor, homens racializados como brancos, e aqui a gente pode fazer um recorte racial também. A gente precisa entender que o nosso direito não é neutro. O protocolo vai demandar da gente ainda a análise de normas que são impregnadas de estereótipos. Então a gente precisa fazer um escrutínio para identificar, tá, esses estereótipos e para neutralizar estereótipos que porventura possam permear uma lei ou um conceito jurídico, tá? Análise de normas que são indiretamente discriminatórias, normas que parecem neutras, mas que vão impactar negativamente grupos subordinados de maneira desproporcional. Vou dar um exemplo para vocês de uma norma assim. A gente tem a nossa resolução que vai tratar da prestação de contas, um artigo que fala que quem não apresentar procuração até o julgamento das contas, tá? Até o momento em que esses autos serão conclusos para julgamento. Quem não juntar a procuração nos autos do processo de prestação de contas terá as suas contas como não prestadas. Aí, eu vou dizer um contexto para vocês, que quem tiver aqui, que for servidor ou servidora de zona eleitoral, possivelmente vai concordar comigo. Os partidos tendem a abandonar as candidaturas de pessoas que não são puxadores ou puxadoras de votos, tá? Que não venceram a eleição. Então, majoritariamente, pessoas de grupos minorizados são desproporcionalmente afetadas por essa questão. Desproporcionalmente afetadas por esse artigo da nossa resolução que fala que quem não apresentar procuração terá as suas contas julgadas como não prestadas. Porque geralmente as pessoas periféricas, tá? As pessoas que são atravessadas por opressões de classe, de raça e de gênero, às vezes pelas três ao mesmo tempo, tá? Elas não têm advogado no processo de prestação de contas. O partido deixou, jogou essa pessoa, abandonou essa pessoa à própria sorte. Essa pessoa terá suas contas julgadas como não prestadas e essa pessoa vai ficar sem quitação eleitoral, tá? E aí, eu vou voltar para o caso daquela candidata fictícia que, na verdade, era a faxineira do comitê. Quando ela foi me procurar, eu disse para ela: fique atenta, porque o partido tem que apresentar a sua prestação de contas. Se o partido não apresentar, as suas contas serão julgadas não prestadas e você vai ficar sem quitação eleitoral. E aí, ela
entrou em contato com o pessoal do partido e falou: olha, vocês têm que apresentar minha prestação de contas, porque eu nem sabia que eu era candidata, etc. Pois no início do ano seguinte, ela volta ao cartório eleitoral, crente de que o partido tinha providenciado a prestação de contas dela. O partido não fez, as contas dela estavam como não prestadas, ela não tinha quitação eleitoral. E eis que ela tinha conseguido um trabalho como auxiliar de serviços gerais no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E para assumir essa posição, né, ela precisava da certidão de quitação eleitoral. E ela não tinha, porque o partido não tinha apresentado a prestação de contas, tá? A sorte é que, como ela não tinha sido eleita, o processo dela ainda não tinha sido julgado. E aí, então, ela teve a oportunidade de procurar um contador, apresentar a prestação de contas, e aí o ASE dela foi regularizado, ela passou a ter quitação e ela pôde assumir essa vaga no Tribunal de Justiça. Por isso, vejam como, nesse caso, mulheres, especialmente mulheres periféricas, elas são desproporcionalmente atingidas por uma lei, por um artigo de uma resolução que, teoricamente, seria neutro, tá? Ou que, teoricamente, impacta de maneira igual todas as pessoas, mas não é. Ela vai impactar negativamente grupos subordinados e de maneira desproporcional. Outro passo é verificar se a interpretação reflete a realidade de grupos subordinados. Bom, consegui finalizar, né, a aula de hoje. Amanhã, a gente, quer dizer, nas próximas aulas, vamos tratar aí, né, da introdução à justiça racial, julgamento sob perspectiva racial na prática e julgamento sob perspectiva de gênero na prática. Amanhã a gente vai falar sobre introdução à justiça racial. Estou deixando aqui para vocês os meus contatos e também os contatos do professor Volgani. Lá no Instagram a gente fala um pouco sobre isso, eu tenho alguns vídeos. Ultimamente eu tenho produzido mais conteúdo de eleitoral. O professor Volgani também produz vídeos, tem bastante conteúdo lá no Instagram dele. O meu é Sabrina P. Braga, o dele é Volgani Carvalho. Tem também o nosso LinkedIn. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui hoje, mas quero também ouvir um pouco vocês. Deixa eu parar o compartilhamento de tela aqui e queria escutar um pouquinho vocês. Deixa eu ver o que que tem no chat aqui, ó. É, Professora, eu e outras colegas mães já estamos apreensivas com o mestrado interinstitucional do TJ do Amazonas, com aula presencial até 22h40. Quem conta pra gente isso é a Naya. Naya, eu comecei o meu mestrado decidida que eu não teria filho. Eis que eu engravido no meio do mestrado, tá? E fui mãe de pandemia. A pandemia atravessou meu mestrado, a maternidade floreou o meu mestrado. Eu não vou te dizer que é fácil, né? Mas a gente tem uma questão, aí. Eu não sei você, mas eu me considero assim, sentada numa pilha de privilégios econômicos. Ter estabilidade no meu trabalho, de eu ter um bom salário, sim, né, enquanto servidora, ter uma estabilidade financeira que esse cargo me oportuniza. Então, é factível. E aí, como eu diria assim, coragem pouco é bobagem, eu sou mãe solo e ainda assim me aventurei a entrar no doutorado e as aulas à noite. Então, eu passei por isso, do coração apertado na aula à noite.
Porque no mestrado, quando a minha filha nasceu, eu já tinha cursado todas as disciplinas, eu só precisava escrever minha dissertação. Agora, no doutorado, eu tive essa primeira experiência de ter aula, de deixar minha filha em casa. Então, assim, quando dava 9 horas da noite, meu coração já ficava apertado, doida para voltar para casa, para estar com a minha filha, né? Então, assim, eu sei dessa apreensão, mas eu digo o seguinte: vá, vá, porque a gente precisa ocupar esse espaço, especialmente esse espaço dentro da ciência do direito. Não vai ser fácil, tá? Mas podemos trocar sobre isso. Eu falo um pouco sobre isso também lá no meu Instagram, e a gente pode conversar sobre isso. E aí, outra manifestação que tem aqui no chat é justamente o link de frequência, viu, gente? Bom, e aí, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem dizer alguma coisa? Querem expor alguma coisa? As mulheres que estão aqui, os homens também. Falar um pouco do. Às vezes a gente fica assim, querendo falar do viés institucional, ou mesmo do viés processual, as coisas que afligem a gente. Estou aqui abrindo essa possibilidade, essa oportunidade de diálogo aqui com vocês. A Cláudia está dizendo, parabéns, Sabrina. Obrigada, Cláudia. Obrigada pelas contribuições de cunho teórico, metodológico. Amei a ênfase que você deu em suas explanações, destacando a importância de adequarmos o texto ao contexto, à realidade social. Obrigada, Cláudia. Mais alguém? Alguém quer falar? Alguém quer falar ao microfone? Cadê? A A doutora Misa Sabrina. disse aqui, parabéns, Sabrina, muito boa aula, agradeço pelo conteúdo compartilhado. Eu que agradeço, Misa. Doutora Eulinete, quer falar, doutora? Quero parabenizá-la. Realmente uma explanação muito boa, uma didática clara, muito assim acessível, embora muito culta, né? Então, parabéns mesmo. Eu estou orgulhosa. Obrigada, E outra, obrigada. a Ah, autenticidade da professora muito me encanta. obrigada, obrigada. Ó, o Diogo falou aqui pra gente no chat. Gostaria de expressar meus sinceros parabéns pela excelente palestra, que você apresentou sua clareza, profundidade, conhecimento e habilidade em comunicar conceitos complexos de maneira acessível foram verdadeiramente impressionantes. Eu não vou, ó, eu tô lendo aqui, mas eu vou guardar esse carinho todo aqui para mim, não vou ficar lendo o chat aqui com, tipo assim, autoelogiando, não, tá, gente? Mas vou tirar foto porque eu fico muito grata por isso e muito feliz, porque esse curso é construído com muito carinho, né? São temas complexos, são temas espinhosos e, e é muito legal ver que a gente consegue passar, né, a ideia. Eu costumo dizer que essas construções todas são construções baseadas em ciência, tá? Eu não estou aqui falando para vocês porque eu sou mulher. Claro que eu tenho um lugar de fala, né, em relação a isso, mas eu não estou aqui porque eu sou mulher e porque eu sou mulher negra, porque amanhã a gente vai falar de questão racial. Eu estou aqui porque eu estudo esses fenômenos. No meu mestrado, eu estudei especificamente questões de gênero. Agora, no doutorado, eu estou estudando questões raciais. Então, assim, esse curso é fruto de muito estudo, de bastante pesquisa, e eu fico feliz de poder dividir um pouco disso com vocês, né? Por isso que eu gosto de ouvir vocês também, porque vocês têm outras perspectivas para trazer. Gente, eu vou falar para vocês, não foi, foi coincidência, mas não foi, né? Porque eu acho que nada é coincidência. Mas assim, eu tô impactada porque eu passei o final de semana todo assistindo as apresentações no Festival de Parintins. E aí, o tempo todo que eu assistia, eu fico assim pensando como que a gente tá, eu tô tão distante aqui,
E por não estar aí perto e conhecer a realidade, conhecer essa sociedade, conhecer essas pessoas, né? Assim, a dinâmica daí, como que tudo é tão diferente para mim, né? E eu não consigo me colocar no lugar dessas pessoas. E assim, para mim foi tudo muito grandioso, foi tudo muito bonito. Eu assisti arrepiando o tempo todo e no meu rádio só toca. Eu falei que eu sou garanchosa agora, porque só toca garantido e caprichoso no meu Spotify, sabe? E é um pouco sobre isso, né? A gente cria estereótipos sobre regiões, a gente cria estereótipos sobre pessoas. E a gente tem que desfazer um pouco desses estereótipos, né? Ter empatia com aquelas pessoas e procurar conhecer a realidade e o contexto, né? É como, por exemplo, eu sair daqui e passar no concurso aí no Amazonas. Eu vou precisar fazer uma imersão nessa sociedade para entender o que é essa sociedade, para entender o que é esse grupo de pessoas, né? Para tentar oferecer para essas pessoas a melhor decisão, né? Para oferecer para as jurisdicionadas e jurisdicionados a minha melhor atuação. Então, acho que é um pouco sobre isso. E aí eu já peguei gancho em Parintins porque eu estou obcecada. Deixa eu ver o que que tem aqui. Eu achei fantástica sua abordagem destacando a necessidade de desconstrução de estereótipos que impregnam nossa praxis judicial, profissional, as nossas relações sociais, interpessoais, profissionais, enfim. E aí a Cláudia vem dizer que eu tenho que ser garantido. Cláudia, eu estou pensando ainda, porque estou muito assim envolvida nos dois, tá? Mais alguém, gente, quer se manifestar, se posicionar? Desembargador quer encerrar por hoje? Pra vocês verem que eu não estou mentindo, ó. Vou abrir meu Spotify aqui. Quer ver? Quando vem na pesquisa, olha só, gente, na pesquisa, o que que aparece? Olha, estão conseguindo ver, ó. Tá Foi vendo? bombar. Essa é a pesquisa do meu Spotify. A gente agradece esse carinho aos bois do Amazonas, os mais famosos, um carinho especial, né? Sim. Beleza, obrigada. Misa, tá falando aqui para eu assistir o festival ao vivo. É projeto para o ano que vem. Estou me organizando com uma amiga e, assim, inclusive levar minha filha também, porque eu quero que ela viva. Ela não vai poder ir no Bombódromo, eu já sei que parece que tem uma restrição, parece que só crianças acima de 10 anos, mas iremos. Já está definido. Mísia, teu microfone está fechado. Seu microfone tá desligado, tá mudo. Mirza, é porque você tá no celular, né? Deve estar mais difícil aí de arrumar. Acho que não estão Professora, percebendo que Pois professora, aqui é não? Gildo. Gil, presidente. Professora, obrigado aí pelos ensinamentos e não se preocupe com o boi que a senhora vai escolher. A senhora já faz parte da nossa cultura. Ai, que bom, eu agradeço. Eu acho, eu fico numa posição mais confortável se eu não precisar escolher um, porque assim, né? Eu já fiz uma lista, uma playlist, então toca Malu Dudu, toca Perrexé da Curaca, eu fico meio confusa, assim, sem saber para que lado que eu vou. Então fique com os dois. O coração é grandioso o suficiente. Não terá nenhum problema de transitar aqui pelas duas nações. Fique à vontade. Não se sinta pressionada, Então pelo tá amor de bom, Deus. tá bom. Obrigada. E o Leonardo tá me falando uma coisa que já me disseram, o boi te escolhe, fica tranquila. Ano que vem, ano que vem, quando eu estiver aí, espero que a gente tenha oportunidade de se encontrar presencialmente, mas ano que vem, quando eu estiver aí, eu vou deixar o boi me escolher. Pessoal, então tá bom.
Hoje já tivemos bastante informação. Vou encerrar por aqui, tá? Doutor Fabrício pediu desculpa, teve que se ausentar, porque está no evento aí do tribunal. Roselberto está me desejando saúde, estou precisando, obrigada. E desembargador João também teve que sair para uma solenidade, então eu mesma vou encerrar os trabalhos por hoje, tá? Agradecendo demais a participação de vocês. Deixa eu ver quantos que somos aqui. 46 participantes, é gente pra caramba. Muito obrigado pela presença. E amanhã estaremos aqui juntas e juntos de novo, às 14 horas, horário de Manaus, 15 horas, horário de Brasília, para a gente falar do nosso protocolo. E amanhã vamos abordar mais especificamente as questões raciais. Muito obrigada pelo Um acolhimento, tá, abraço. gente? Até amanhã. Um abraço para vocês. Até.